Oi! Nossa, já tava com saudade dessas lives. Só porque eu não fiz sexta ontem. Tô viciada nessas lives já. Gente, vamos esperar o pessoal entrar, né? Todo mundo sendo avisado aí sobre a live. Hoje a gente vai ter live com o Dr. Felipe. O Dr. Felipe vai falar pra gente sobre anticoncepcional. Vai ser uma live bem legal. Esperar o Dr. Felipe entrar, esperar todo mundo entrar. Né? Essa época de pandemia com essas lives tá bem bacana, né? A gente tá aprendendo a trabalhar de casa, produzir conteúdos dentro de casa, né? Isso é muito legal, cara. Muito legal. Tava pensando hoje nisso e como eu tenho aprendido, sabe? Com essa época de pandemia, de reclusão mesmo, como eu tenho aprendido, como eu tenho parado pra estudar, sabe? É, Olha, eu tô gostando. De verdade, gente, tô gostando. Vamos esperar o doutor Felipe entrar. Deixa eu ver se ele já entrou aqui pra ele começar, pra gente começar a nossa live. Cadê o doutor Felipe? Gente, a live hoje a gente vai falar sobre o uso do anticoncepcional, os malefícios, a gente vai falar sobre umas coisas que vocês não sabem, né? Tem muita gente que, na verdade, não sabe, né, o mal que o anticoncepcional faz, e não só por causa dos hormônios, né? Doutor Felipe entrou, tá aqui com a gente. Deixa eu chamar o doutor Felipe, eu não sei se eu vou conseguir te chamar, porque o meu... Vamos lá, deixa eu ver se foi. Foi. Eu acho que foi. Não consigo. Me chama, Felipe, me chama, que aí eu te aceito. Eu não consigo te chamar de jeito nenhum. Sejam bem-vindos, para quem tá aqui, sejam bem-vindos. Eu não consigo chamar ninguém no meu aqui na minha live, nunca. Eu tô bloqueado, o Instagram me bloqueou, não consigo chamar ninguém. Só vocês que tem, quem vai fazer a live comigo que tem que me chamar. Então me chama, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o Felipe. Vamos ver. Ah, consegui. Peraí, vou conseguir. Agora, foi. Vamos lá. Doutor Oi, Felipe, tudo tudo bem? Tudo bem? bem. Tô tentando Deixa eu aumentar. posicionar melhor aqui o celular, só um minutinho, porque Tá. eu Eu tô. também me atrasei um pouco. Faz parte. Eu tô tentando botar ele aqui só para poder aproximar ele do carregador, porque agora que eu vi Tá. que ele tá com pouca bateria, acho que agora fomos. Tá certo? Acho que tá todo mundo me ouvindo Tá, bem? deixa eu te falar. Beleza. Eu prefiro desativar o comentário e as pessoas colocam as perguntinhas aqui na caixinha, porque eu acho que fica mais organizado. Senão as pessoas vão perguntando e a gente acaba não vendo. Tá? Então eu Claro, prefiro que claro, seja sem assim, problema, até sem porque problema. essa live depois vai pro YouTube e eu perco o Sim. foco, porque eu fico lendo, aí eu perco o Aham. raciocínio, tá? Então vamos lá. Sem nenhum problema. Eu Sei que prefiro. manda. Sei que manda. Vamos lá, doutor Felipe. Gente, eu tô bem ansiosa, tava bem ansiosa por essa live. Inclusive, toda vez que eu vou fazer live com alguém, né? Como são assuntos muito diferentes e tudo, eu tenho que estudar sobre o assunto porque eu não sou profissional da área, né? Aham. Então eu tenho que, pelo menos, estar por dentro de alguma coisa para te fazer algumas perguntas, né? Sim, sim. E eu te mandei uma mensagem ontem, porque eu estava estudando sobre um assunto, sobre anticoncepcional, sobre os malefícios e tudo, Uhum. sobre quando foi que o anticoncepcional chegou no mercado, tudo. E eu fiquei assustada, né? Fiquei bem assustada, assim. É, Sabia que era, sabia que não faz bem, mas eu não uhum. sabia só que era por causa dos hormônios, né? Eu achava que era só Uhum. por causa disso. Sim, a gente tem uma grande luta aí, na verdade, né, de conscientização com as mulheres em relação aos anticoncepcionais de uma maneira geral. É claro que a gente colocou para o tema específico dessa live a relação com a libido, né, mas a gente consegue extrapolar daí para todo o resto, né? Porque a nossa briga não é contra o anticoncepcional, uma pílula de hormônio que faz mal simplesmente. A nossa briga com o anticoncepcional é contra todo um projeto por trás disso, cujo maior objetivo não é libertar a mulher, né? Mas enclausurar a mulher dentro de um projeto social que tira ela totalmente da sua vocação, da sua missão
e submete ela a um novo projeto de sociedade do qual ela é mais um instrumento de realização de uma ideologia, de implantação de uma ideologia, né? Então, infelizmente, esse projeto foi muito bem arquitetado e ele não é de hoje, ele não é de ontem, ele é de muitas décadas atrás e ele foi muito bem implantado de modo que ele ganhou a simpatia das mulheres e por muitas vezes ele é para muitas mulheres o seu melhor amigo, É né? Porque verdade. ele quando você pensa na liberdade, entre aspas, comportamental que o anticoncepcional pode te dar, ele é totalmente compatível com esse projeto de vida, né, descompromissado, por assim dizer, e submisso ao projeto de outros que não o seu. Né? O anticoncepcional é um elo dentro da sociedade que permite que a mulher consiga se omitir para que ela possa servir a vários outros projetos que não os seus. Né? Toda vez que eu falo isso, tem uma galera que me julga como machista e já começa a falar, então você acha que mulher não precisa trabalhar, que mulher não sei o quê, tem que ficar em casa. Eu estou aqui hoje sendo convidado por uma mulher que trabalha. Não sei se vocês perceberam, né? Mas isso já diz muito sobre o que eu penso. Então, a verdade é que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas ela não precisa se silenciar para que ela exerça todo o seu potencial em todos esses lugares. Né? E essa acaba sendo uma grande discussão que envolve o uso dos anticoncepcionais. E as mulheres hoje, já, infelizmente, as nossas mulheres adultas de hoje, já cresceram com essa mentalidade. E as adolescentes estão crescendo ainda mais com Nossa, essa eu estou mentalidade. muito assustada. A gente vai falar sobre anticoncepcional, mas quem realmente me conhece, quem me segue e quem está acompanhando as minhas lives sabe que eu me disperso um pouco, mas por uma boa causa, né? A gente acaba falando sobre assuntos que não estão diretamente ligados, Uhum. mas indiretamente ligados. Eu estava pesquisando algumas coisas hoje e eu vi que a primeira clínica de aborto ela foi criada em 1920. E o anticoncepcional, ele só entrou no mercado na Revolução Sexual, né? Na época de 1950, mais ou menos, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Foi, então, peraí. Se o aborto ele foi permitido antes disso, né? Então, eles já tinham, a indústria farmacêutica já devia ter alguma coisa relacionada a anticoncepcional, algum estudo relacionado a anticoncepcional. Porque não é possível. Sim. Existe todo um passado negro, né, que é reconhecido pelas pessoas que defendem o uso dos anticoncepcionais enquanto militantes dessa causa, que o pior de tudo é que eles não negam. Porque se ainda eles negassem, a gente poderia dizer que essas pessoas tinham vergonha desse passado e que hoje usariam esse anticoncepcional como um bem maior, né? Mas o problema é que as pessoas nem negam a origem dos anticoncepcionais, da entrada dos anticoncepcionais na nossa sociedade. E é claro que esse é um assunto que eles não trazem à tona, né, porque não têm orgulho dessa história, mas se confrontados, as pessoas que defendem o uso dos anticoncepcionais, até nessa questão histórica mesmo, elas não negam nada. Né? E essa história é uma história extremamente perversa e cruel, que vai totalmente contra todos esses valores que eles dizem que querem exaltar, né? De cuidado com os pobres, de cuidado com... Porque o pobre precisa ter liberdade de não querer ter filho, porque quem se prejudica com essas políticas de planejamento familiar de métodos naturais são os pobres, porque os pobres, os pobres, os pobres. E, na Essa verdade, a preocupação... revolução sexual ela não foi feita para os pobres, né? Ela foi Não, feita para a burguesia. exatamente, exatamente. Então, eu não entendo isso, sabe? Hoje em dia, as pessoas falam tanto de pobre, pobre, mas não nasceu daí. Não, Não nasceu não. daí. Né? As É nítido feministas que... nasceram da burguesia, né? Não tem É, jeito. exatamente. É nítido ver isso quando a gente coloca discussões como essa, a gente sabe que não existe ninguém propriamente pobre que está participando dessa discussão aqui hoje. Porque existe, obviamente, toda uma responsabilidade que as pessoas que estudam mais, que elas se apoderem desse debate, para que elas possam trazer luz mesmo para essas transformações sociais que nós queremos. Quando a gente tem uma inspiração nobre para fazer isso é muito bom. Mas quando a gente tem uma inspiração ruim, a gente
domina, né, submete as pessoas menos esclarecidas à nossa vontade. E não por acaso foi isso que aconteceu. Se você procura a história do surgimento dos anticoncepcionais, dos primeiros testes que foram feitos, porque os anticoncepcionais são medicamentos, e para que eles fossem aprovados no mercado, eles precisavam ser testados, e você vê hoje, os anticoncepcionais têm, em média, assim, uma concentração de estrogênio de 15 a 30 microgramas, de microgramas, Microgramas. Aham. né? As pílulas antigamente tinham 50, 100, 150 microgramas, eram doses cavalares, isso lá pela década de 1960, né? E você vê Fazia que muito mal, né, para as fazia mulheres. muito mal. E as mulheres nessa época, esses anticoncepcionais de 150 microgramas, eles já eram liberados no mercado nessa formulação. E era disponível para você comprar na farmácia dessa forma. Não por acaso, quando eles foram introduzidos na sociedade, né, de uma maneira geral, para a população de uma maneira geral, os efeitos colaterais começaram a aparecer. Inúmeros casos de infarto, trombose, AVC, né, o enjoo, a dor de cabeça absurda, porque, obviamente, isso é um hormônio, isso não é água com açúcar, e as pessoas começaram a ter isso. Obviamente que tudo bem, vamos reduzir a dose, vamos tentar procurar outros meios. Antes deles serem liberados na população de uma maneira geral, todos os estudos são submetidos a ensaios, como é que eu vou dizer, preliminares, com Um populações teste. menores, testes preliminares, com populações menores ou em laboratório. E o laboratório em que essas pílulas foram testadas, adivinha quem foi? O laboratório dessas pessoas foram as populações pobres. Países na África, por exemplo, extremamente miseráveis, uma população que não sabe, mal sabia ler e escrever, obviamente, assinar termo de consentimento, que é o mínimo que se espera de qualquer pesquisa hoje em dia, que o cidadão que participa possa preencher um termo de consentimento e entender por que ele está naquela pesquisa, isso não existiu. Né? Imagina, antes dessas muitas pessoas morrerem, dessas muitas pessoas terem AVC, infarto, trombose e vários efeitos colaterais na população de uma maneira geral, imagina quantas coisas não aconteceram com essa população pobre para a qual essas medicações foram testadas. Então, simplesmente os laboratórios chegavam para essas populações, com seus representantes, perguntavam para ela, a senhora quer fazer um teste com um remédio muito bom que vai impedir a senhora de engravidar? E não falavam o que era. Então, essas mulheres começavam a tomar esses anticoncepcionais, passavam mal, né? E é ali nesse ambiente, que essas pessoas foram tratadas como ratos de laboratório para que os anticoncepcionais pudessem hoje existir nessa forma. Então, as mãos de quem promove o anticoncepcional hoje estão sujas do sangue dessas mulheres que foram Dessas mulheres. sacrificadas nesses países pobres há décadas atrás. E Mulheres, não mulheres, né? né? E as Exatamente, essas mulheres mulheres, lutaram pelo anticoncepcional. Vamos lá. As isso. mulheres lutaram revolução sexual. Dentre uma das ações da Revolução Industrial era a implementação do anticoncepcional, né? Uhum. Que foi testado em mulheres. Mulheres. E Mulheres que fez delas sofreram por as isso, né? primeiras vítimas, exatamente. Bom, Olha que coisa, gente. ao meu ver, nenhuma mulher vale menos do que a outra, né? Não é Não, porque ela é nenhuma. pobre, porque ela é marginalizada que ela vale menos. Mas, para a cabeça dessas pessoas, nesse momento, essas mulheres valiam menos e elas tiveram que ser sacrificadas para que o anticoncepcional fosse testado dessa forma. E essa é a verdade da história que ninguém fala, todos eles sabem. Se você perguntar, eles não negam, porque eles admitem que isso foi um mal necessário, né? Mas devidamente jogado para debaixo do tapete toda essa história suja, asquerosa, para que hoje esses anticoncepcionais estivessem na prateleira. E, Sabe o que é obviamente, engraçado? hum, Desculpa, pode continuar. Pode continuar. não, é porque isso tudo está inserido dentro de uma estratégia que você contextualizou muito bem. A revolução sexual, ela tinha como uma das bandeiras, né, essa desconstrução dos padrões, dos costumes da sociedade para a época, e obviamente que já nessa época, para essas pessoas, os grandes vilões da sociedade, a grande vilã da sociedade é a família. Né? O Isso. menor núcleo de sociedade no qual você aprende as suas primeiras noções de civilização, de civilidade, é a nossa família. Né? É onde uma criança aprende, primeiro de tudo, que ela tem que ter um limite. E quem é que dá esse limite para a criança? É o pai e a mãe. Ou o pai ou a mãe, na grande maioria das vezes, não necessariamente ao mesmo tempo, porque numa
numa conjuntura, né, econômica em que um dos dois precisa trabalhar pelo menos, você vai ter sempre pelo menos uma referência de um dos dois ali. E muitas vezes hoje, na nossa atual conjuntura, homem e mulher têm que sair ao mercado de trabalho para trazer sustento para dentro de casa. Nenhum Precisa, né? Não problema tem nisso. jeito, até pela Revolução Industrial, É, modernidade do mundo. esse é Isso o é nosso normal, modelo, né? né? É o Esse é o nosso nosso modelo. modelo. E, obviamente, que dentro dessa, cada vez que a gente ataca essa célula familiar, é a própria sociedade que está sendo atacada de alguma forma. E esse projeto inicial, que dizia que estava dando liberdade e autonomia para a mulher, inserindo, né, no mercado de trabalho, na verdade, olha para a mulher como meramente um ser produtor de dinheiro, assim como É, se espera que a maioria das pessoas seja hoje nesse modelo de sociedade que a gente vive. Que ela tenha importância e respeito por aquilo que ela veste, por aquilo que ela tem na conta bancária, por aquilo que ela pode comprar, né? Então, é como se a mulher fosse uma inválida porque ela só cuida dos filhos, ela só cuida da casa e ela depende financeiramente do marido. Isso é uma vergonha, né? A Simone de Beauvoir, que é aquela feminista famosa, né, que estava na a vanguarda segunda desse onda, é. movimento, ela fala sobre o segundo sexo, né, como se as mulheres ficassem para trás porque suas funções até então eram inferiores, né, e livrar-se da condição feminina era fundamental para que ela abandonasse esse segundo lugar, né? Porque ela não Exatamente. consegue não conseguia, nunca conseguiu enxergar na mulher daquela época a beleza da sua função geradora, muito mais do que de dinheiro naquela época, mas de valores. Quando eu digo que a primeira célula da sociedade é a família, é porque ninguém vai respeitar ninguém na rua se não respeita primeiro os seus pais. Um homem que bate nos seus pais, que bate na sua esposa, que bate desnecessariamente, digamos assim, entre aspas, você tem que tomar muito cuidado com essa outra questão de criação de filhos, né? Um homem que bate deliberadamente nos seus filhos é provavelmente o homem que vai bater também em alguém na rua. É um homem Com certeza. um homem e uma mulher que violam, né, os Nem só direitos o dos homem seus pode fazer filhos. isso, né? A Sim, mulher né? pode fazer isso também, Qualquer um, né? exatamente. Qualquer Eu, pessoa eu pode fazer digo, isso. eu digo homem, a humanidade, né? A É, espécie humana. espécie humana. E exatamente. E os primeiros limites que você conhece, o seu primeiro entendimento de que tudo posso, mas nem tudo me convém, é dentro de casa. Não tem como. Essa função não pode ser delegada para babá, essa função não pode ser delegada para a escola, até porque eles não vão assumir essa responsabilidade, porque eles não Ai, vão encarar as consequências das suas atitudes. É verdade. óbvio, se eu fosse babá, eu jamais ia me preocupar em educar aquela Educar a criança, criança, porque a óbvio. minha função é cuidar, é diferente, Exato. né? Então ninguém vai assumir primordialmente essa função que não os pais, porque esse dever é deles. Queiram os pais ou não, entendam os pais ou não, esse dever é deles. O que não significa que eles devam ficar aprisionados em casa o tempo todo vigiando tudo que o filho está fazendo, né? Porque o Olha, exemplo não depende de quantidade, ele depende de de qualidade, qualidade. né? Eu fiz um vídeo hoje, antes de eu estar aqui contigo, mais cedo, contando. Inclusive, esse vídeo vai pro amanhã. Eu me emocionei muito no vídeo, porque foi a primeira vez que eu parei, eu tava prolongando, né, a gravação desse vídeo, porque eu sabia que esse vídeo ele ia me comover, né? Então eu estava prolongando, porque talvez eu ainda não tivesse preparada para falar sobre isso. Uhum, Só que eu já tinha falado aqui para os meus seguidores que eu ia contar a história do meu filho, que foi expulso da escola, convidado a se retirar de 3 escolas aqui nos Estados Unidos. Daycare, é uma creche, né? uhum, E ele foi convidado a se retirar, né, da escola por causa de mau comportamento. E eu contei essa história toda no vídeo. E foi exatamente isso que tu falaste, né? Até o momento que eu percebi que os grandes culpados pela educação, por aquela criança ser do jeito que ele estava sendo, era eu e meu marido. Então, se nós não nos educarmos primeiro como pai e mãe, né? Os dois como pai e mãe, como é que a gente consegue educar uma criança? E não é aquela pessoa que está lá na escola que vai fazer isso, né? Eu falo que eu seria uma excelente feminista.
tipo, excelente, sabe? E eu digo mais, eu digo que o feminismo, ele é o grande inimigo da mulher. Total. O grande inimigo da mulher é o feminismo. E as pessoas podem até falar, tu é uma louca, tu é isso, tu é aquilo. Tem que lutar pelo direito das mulheres, tem que se juntar, tem que uma dar mão para outra. Gente, não. Você tem que lutar, se você lutar por alguma coisa, você tem que lutar pelo ser humano. Pelo homem, Sim. pelo filho, pela mulher, pela mãe, pela avó, pela sogra, pela tia, pelo tio, por todo mundo, pela população inteira. Essa que tem que ser a luta. Né? Eu quero frisar muito em cima disso. Por quê? Porque eu digo, eu amo os homens. Eu amo os homens. Porque eu aprendi, eu trabalhei 10 anos com carroceria de ônibus no Brasil. Eu trabalhei 10 anos num ambiente completamente masculino e eu nunca fui sofri nenhum tipo de preconceito. E quando eu consegui esse emprego, quem disputava essa vaga era eu, com 24 anos, e o meu irmão, que era 6 anos mais velho do que eu. Só que eu era uma melhor vendedora do que eu era melhor naquilo, de fazer aquilo do que Uhum. o meu irmão. Não quer dizer que o meu irmão não é bom. Meu irmão é bom para o que ele faz, no administrativo. Mas olha aí, eu disputei a vaga com um homem. Então, essa coisa de que as mulheres elas têm que uma lutar pelas outras, gente, vocês têm que parar, sentar a bunda na porra da cadeira e estudar. É isso que vocês têm que fazer. Se vocês querem ser reconhecidas, se vocês querem ser alguém na vida, e isso eu tô falando para qualquer pessoa, homem, mulher, se você Sim. quer ser alguém na vida, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Para você sentar com alguém e saber falar alguma coisa. Ou vocês acham que eu estou aqui com o Felipe é médico. Eu não sou médica. Mas para eu entrar nessa live com o Felipe, eu tenho que pelo menos saber falar um pouco do que a gente vai estar falando aqui. Né? Porque se eu não souber, eu vou ser uma mera ignorante. Então É. é muito melhor eu estar sentada, estudando, aprendendo, para poder fazer isso e me tornar uma pessoa interessante para a população, eu ensinar alguma coisa para quem está aí do outro lado da tela vendo, do que eu ficar louca. é, é, como é que fala, Felipe? Quando tu tá Bitolada? muito. No movimento feminista, sabe? Sim. É muito marcante, né? Como que esses movimentos todos têm em comum essas causas coletivas. Eles jamais são movimentos que buscam que a pessoa encontre o seu lugar na sociedade. Ela é sempre desvinculada da sua realidade individual e ela é jogada numa realidade coletiva, onde todo mundo, a princípio, seria igual. E isso casa muito bem com todo esse movimento impessoal, de impessoalidade que nós estamos vivendo. Todos esses movimentos, eles são assim, são coletivos. Eles descaracterizam o ser humano para inserir ele dentro de um grupo. Você não é você, você é um grupo. E quando isso acontece, a gente perde a noção, você falou muito bem, e a gente não tem que ser feminista ou machista como uma proteção de um grupo ou nada desse tipo, porque nós não somos um grupo. Nós somos indivíduos que temos uma existência única, dotada de valores, e é isso que nos diferencia das coisas, né? Dos animais, por exemplo. Quando você fala assim, eu uso uma caneta, a caneta é sempre caneta. Qualquer caneta que você pega é caneta. Agora, quando você fala de ser humano, cada um que você pega, que você entra em contato, ele é ali infinitamente uma coisa única, irreprodutível. E isso é o que faz de nós sermos dotados de valor. Quando a gente olha para a natureza do ser humano dessa forma e entende que cada um é único, a gente entende também que existem diferenças naturais fundamentais que são cruciais para a construção dessa individualidade. Ou seja, uma mulher e um homem foram criados de maneira diferente, acredite você em Deus ou não, é o fato na sua cara, queira você entender a origem, se isso veio de poeira cósmica ou se isso veio de um sopro divino, existe, querendo ou não, esse fato único, real, de que homem e mulher são diferentes. E para você viver em paz consigo mesmo, você precisa entender que ou você nasceu um, ou você
E quando você coloca, por exemplo, nessa questão do mercado de trabalho, Felipe, né? tá travando. Oi, tá travando? Tá Acho travando, que é a minha Felipe. internet. Eu Tá. acho que voltou. Vê se voltou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo Deixa ou eu... não? Tá Alô? embaçado. Quer que eu te chame de novo? Vou- Eu acho que agora eu estou Quer que eu te... voltando. Vou tentar usar Agora, outra internet agora. aqui. Vê se está. Tá, agora Voltei? melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Até a imagem Melhorou? melhorou. Beleza. Show. Então, assim, a gente Tá. precisa entender isso, né? Até quando a gente fala, as conquistas feministas foram muito importantes, claro, como direitos civis, elas foram muito importantes, né? Travou de novo. Travou, né? Travou de novo. Oi, É, estão me, só um vocês minuto, estão me gente. Tá vendo? Estão muito me vendo? interessante esse papo. Esperem um pouquinho. Eu acho Só que um a minuto. internet aqui em casa está um pouquinho ruim. Deixa eu ver aqui. Tá, enquanto isso eu vou ver as perguntas aqui. Eu já vou ver aqui as perguntas de vocês. Saiam do Wi-Fi aí, vocês. Acho que o Wi-Fi aqui Quando está você falou da existência de homem sobrecarregado. e mulher, sumiu o seu som. Saiu do ar? Vê se vocês estão me ouvindo agora. Melhorou? Estão me ouvindo? Alô, galerinha. Deixa eu desbloquear aqui, peraí. Gente, estão ouvindo? Oi, oi, oi. Acho que Estão agora eu ouvindo? voltei a receber aqui algumas Ana mensagens. Flávia, tá ok Tá, agora? tá ok, Tá. né? Tá ok. Tá. Olha, as Então aí, perguntas eu vou ler, tá, gente? Vou ler as perguntas de vocês. e aí assim, o que eu falava era justamente essa consciência que a gente tem que ter de uma diferença básica que existe entre homem e mulher e que na dinâmica da sociedade, na dinâmica de um relacionamento, o homem e a mulher se manifestam de maneiras diferentes. E a gente não pode condicionar a nossa existência ao cargo que a gente ocupa, ao lugar que a gente está, mas às nossas características essenciais. É o contrário, né? É essa consciência do que é o homem e a mulher que faz com que eles possam agir para fora. Então, infelizmente, quando a gente perde essa noção do valor que o ser humano tem, isso se perdeu totalmente, porque falar em feminismo e machismo, falar sobre essa luta de classes eterna, né, que vai desvalorizando um e exaltando o outro, isso tudo tem em comum uma visão muito perversa sobre o que é o ser humano e reduz sempre ele muito a uma ideologia, quando na verdade nós somos pessoas, e aí a gente tem que entender que nós temos valores únicos, né? E isso, o anticoncepcional casou muito bem com essa política, porque ele veio silenciar a feminilidade para introduzir a mulher no mercado de trabalho, introduzir a mulher na vida em sociedade de uma maneira totalmente neutra, né? Esse ciclo menstrual, que é um ciclo hormonal e que é fisiológico da mulher, ela nasce com isso não por acaso, e é diferente. Uma mulher então que nasce com uma programação genética para ter câncer, ela tem que ter câncer? Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de funcionamento do corpo feminino. Toda a dia, um gente para tentar ensinar a gente algumas coisas. Então, o próprio ciclo menstrual da mulher mostra que ela é essa mulher que se renova a cada mês, que ela tem essa dinâmica, que ela é criativa, em que ela, ora, atinge o seu ápice de produtividade, quando ela é uma pessoa extremamente mais aberta, mais alegre, mais disponível, né? Uma mulher no seu período fértil se sente muito mais aberta e muito mais produtiva, e ora ela precisa se fechar e uh, olhar para dentro de si para que ela renasça de novo com algo ainda maior. Essa é a dinâmica da feminilidade. Essa capacidade E geradora o que ela tem no ventre, anticoncepcional tira isso, né? tudo isso. Ele vem como um aparador e corta tudo isso.
né? O ventre feminino tem um significado muito transcendente, que a gente fala, que vai além daquilo que é óbvio, né? Por assim dizer, de uma maneira bem simples. Do mesmo jeito que a mulher carrega no seu ventre uma vida nova, que ela pega algo que é de fora, junta com algo que é seu, e ali dentro ocorre esse verdadeiro milagre de nascer algo a mais, ali dentro se cria algo que não existia, essa mistura, surge algo novo, que se faz de maneira autônoma, né? Dentro da mulher também surgem esses valores. A mulher muitas vezes dá o tom da caridade de toda a sociedade. A mulher, da mesma forma que ela capta de fora e gera vida, ela capta de fora as mensagens das pessoas que estão à sua volta e transforma isso em ações de caridade. A gente percebe muito isso na dinâmica do relacionamento familiar. Muitas vezes o marido é muito mais insensível e muito mais raso nas relações que ele tem com os filhos. O pai sabe botar de castigo, sabe dar um esporro, sabe gritar e sabe bater, vamos dizer assim. E a mãe, muitas vezes, é aquela que está atenta a por que o filho fez aquilo, que às vezes o filho está carente, às vezes o filho está precisando de atenção, que não é simplesmente botar o menino de castigo, que ele às vezes está passando por algum problema na escola, que ele às vezes está passando por um problema maior, seja um problema psicológico, médico ou não, que ele precisa de ajuda. Então essa dinâmica complementar é muito importante, ela acontece na sociedade como um todo. Se você vê no ambiente de trabalho, a mulher é mais assim do que o homem, ela É abraça mais do que verdade. o homem. Parece que ela O homem cuida, né? A mulher é, cuida. exatamente. O homem tem mais dificuldade, muitas vezes, de lidar, inclusive, com esses cargos de liderança, porque ele é mais raso nos pensamentos, invariavelmente, né, quando comparado com a mulher. A mulher abraça mais, a mulher é mais aberta. E isso, vejam bem, é uma coisa que se sabe desde que o mundo é mundo. Na arte, a mulher é representada assim, na boa arte, né, vamos dizer assim, né, os personagens femininos, né, das novelas e tudo mais, que inspiram os homens e as mulheres igualmente, as mocinhas, elas são assim, elas são essa representação, né, assim, da mulher. De acalentar, né, e com isso ir ganhando as pessoas para si. O homem muitas vezes é mais desafiador, ele é mais confrontador e tudo mais, então ele até tem às vezes mais dificuldade de conseguir mudar, por assim dizer, fazer um grupo cumprir a sua vontade do que uma mulher. E E isso, quando ela faz uso de anticoncepcional, ela não é como se o corpo dela se mudasse toda a questão dessa. O hormonal, óbvio, vai mudar toda a uhum, questão hormonal do corpo. A mulher ela vai ficar mais estressada, certamente ela vai se tornar um ser mais menos raso. cuidadosa. Sim, porque toda essa dinâmica que ela vive, todo esse momento de auge e de altos e baixos que ela vive ao longo do mês, eles constroem a sua afetividade, eles constroem a complexidade do ser da mulher. Então, a mulher né, naturalmente, isso não foi nenhum papa que escreveu, não foi nenhum bispo que escreveu, não foi nenhum religioso que escreveu, é uma cultura geral de que a mulher é um ser muito complexo, né? É muito comum a gente, quando conversa sobre uma determinada mulher, assim, especificamente, fala, nossa, é difícil entender a cabeça dessa mulher, né? Cada hora ela quer uma coisa, conseguir. Por quê? Isso é uma constatação óbvia dessa complexidade da mente feminina, que é muito mais misteriosa, que é muito mais ampla, né? Muito mais profunda nos seus pensamentos, porque ela tem essa elevação aí do pensamento. Ela olha para as pessoas e decifra o que está além. Por isso que ela tem esse olhar de educação muito fundamental com os filhos. Porque ela olha para o filho e decifra muito mais as necessidades dele, né? Isso é instintivo. Se Por eu isso que ela ficar tem eu esse e a minha papel na esposa. família, né? Exatamente. Isso é involuntário. Se ficar eu e minha esposa com a Independente se minha ela filha. trabalha fora ou não, ela vai Sim, continuar sendo mulher. sim, Independente se ela faz 8 horas de trabalho óbvio. diário, uma carga de 8 horas de trabalho diário, ela vai continuar sendo mulher, ela vai ter que tomar conta da Uhum, casa, ela vai ter que fazer tudo isso. Ah, mas sim. aí o marido tem que ajudar, tá? Mas ninguém está dizendo que o marido não pode ajudar, né? Ninguém está dizendo, só que o problema hoje é que as mulheres, elas não exclui, só que o negócio é que elas começam elas não sabem mais nem conversar, porque elas se tornaram homem mesmo, de fato, entendeu?
Elas se tornaram. O uso do anticoncepcional. Ó, deixa eu te falar. Eu estava vendo, eu tava vendo ontem, vendo aquele vídeo que eu te mandei, e lá quando o anticoncepcional foi criado, ele tinha uma carga hormonal muito grande, né? E agora, logo depois, eles diminuíram essa carga, colocaram uma carga de hormônio menor, só que eles fizeram uma combinação com outra composição. Quando eles fizeram essa combinação com outra composição, o que que acontece? Tá, tá, tá. Quando eles fizeram essa combinação com outra, tá. Quando eles fizeram essa composição com uma outra, quando eles fizeram essa junção com uma outra composição, o anticoncepcional, ele se tornou abortivo. Não só, você não, você, antes você só passava a não produzir o óvulo. Hoje ele se tornou abortivo. Isso é verdade? Como de fato é isso? Perdão, Ana, cortou no finalzinho da sua pergunta. Eu não consegui te É, ouvir. o anticoncepcional, além de ele não produzir mais o óvulo, né, ele fazer a função Uhum. dele de não produção do óvulo, ajudar a não produção do óvulo, ele se tornou também abortivo. É verdade É, isso? Tem essa coisa dessa composição de hormônio com. sim. O que que acontece, né? Ah, a gente, além de toda essa questão de silenciar o comportamento feminino e reduzir ela a um ser meramente produtivo, a gente tem toda uma questão, outra questão fisiológica com a qual o anticoncepcional mexe. E aí existem diversos tipos de anticoncepcionais. A pílula comum que a gente conhece, né? Essa pílula combinada de estrogênio e progesterona, que é o IAS, o Yasmin, o Diane, o Elani, NIC, quase os mesmos tipos aí de Ai, anticoncepcional. tá travando. Tá travando ainda, gente? Calma aí, eu vou tentar melhorar minha posição aqui dentro da sala para ver se Agora melhora um melhorou. pouquinho. Às vezes Vou a tentar posição mudar dentro de aqui. casa melhora. Eu fiz uma live com a Sandra, É, ela estava em um lugar, mudou para outro e aí ele melhorou. isso. Vou ficar aqui com ele no meu braço e ver se vocês acham que melhora isso aqui, tá? Tá. Estão ouvindo agora direitinho? Tá ouvindo? Beleza. Tô. Então, o que que acontece? O anticoncepcional, essa pílula combinada de estrogênio e progesterona, que a gente é mais comum de ver, Elani, Selene, é, Moliere, Iais, Yasmin, Diane, todos esses anticoncepcionais são pílulas combinadas de estrogênio Uhum. com progesterona. O objetivo inicial deles é impedir a ovulação. Então, basicamente, eles bloqueiam o ciclo hormonal e impedem a ovulação. Naqueles ciclos em que eles não conseguem bloquear a ovulação, eles alteram a motilidade, digamos assim, né, a mobilidade da trompa e alteram o muco cervical para tentar evitar que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, né? Porque o espermatozoide, durante a relação, o sêmen é jogado dentro do canal vaginal, ele usa o muco cervical, o muco do colo do útero, para nadar, sobe pelo útero e entra na trompa onde ele se encontra com o óvulo. Daí, esse óvulo fecundado, que vira um ovo, ele é levado pelo movimento das trompas para dentro de volta do útero, e ali ele se fixa e se desenvolve. Então ele já A pílula fecundou. fecundou ali e implantou. A pílula anticoncepcional, essa combinada clássica, ela impede a ovulação na maioria das vezes. Quando ela não impede a ovulação, ela impede que ou que o óvulo encontre com o espermatozoide ou que o óvulo já fecundado se fixe na parede do endométrio. Hum. Isso, para a pílula combinada, é muito raro. A gente não consegue prever isso porque ninguém estuda esse aspecto da pílula, mas já se sabe de uma construção teórica, né, e lógica que isso pode acontecer. Já se provou que o estrogênio e a progesterona têm esse efeito. E eles atrofiam também a parede do endométrio. Então, eles agem, cercam de todos os lados para que, se eventualmente a fecundação acontece, ou ela não consegue chegar no endométrio, ou se ela chega no endométrio, ela não encontra um ambiente adequado para se implantar e esse ovo se perde. Então, essa é a dinâmica principal. Os anticoncepcionais só de progesterona, que antigamente você falava como mini pílula, mas que hoje em dia já avançaram, e aí eles
usam hoje, basicamente, os mais usados são o Cerazete e o Nactali, que são a mesma coisa, esses são só de progesterona. Então, em uma parte das mulheres, ele causa uma anovulação, numa outra parte, eles alteram o muco e o movimento das trompas de jogar o ovo fecundado para dentro do endométrio. Toda vez que você tem uma possibilidade de fecundação e uma possibilidade de que aquele ovo fecundado não se fixe no endométrio, você está desperdiçando aquela vida que se formou. Então, quando você fala que impede a implantação do ovo, é um eufemismo, né? É uma maneira mais agradável de dizer que ali está se perdendo aquela vida que foi gerada. Isso a gente tem que falar de uma maneira muito sóbria e muito sensata, de que essa negação de que isso seja um aborto vem de uma noção anterior de uma relativização de quando começa a vida. Porque se as pessoas desconsideram que a vida começa na fecundação, na existência daquele ser humano ali, na forma de uma única célula ainda, mas que já tem todo o seu potencial de formação de um novo ser, se a gente desconsidera isso, é mais fácil a gente desconsiderar que o anticoncepcional é abortivo. Então, por isso que a pílula nunca vem com um pensamento isolado, só de que a pílula liberta a mulher. Tem que vir um pensamento de que a pílula liberta a mulher, tem que vir um pensamento de que a função geradora de valores, de que essa função de receber os outros, de acolher e transformar em algo maior, a isso que o Ítalo fala, né, chama de submissão, que na verdade não tem nada a ver com servidão, mas é essa capacidade de se pôr à disposição dos outros livremente para dali fazer algo maior, tudo isso tem que ser diminuído. Tudo isso é uma missão pouco nobre, tudo isso é uma missão inferior. Bonito é ser chefe de família, bonito é ser dono do dinheiro, bonito é mandar dentro de casa porque você pode pagar as contas. Então, isso vem junto. Tem que vir junto a ideologia sobre quando começa a vida e essa relativização, porque a partir do momento que a gente... isso é um mau caratismo extremo, assim, por assim dizer, porque esse relativismo sobre as coisas faz com que não exista nunca nenhuma verdade absoluta. Isso te coloca como Deus da sua própria vida. Exato, né? exato. Porque se tudo é relativo, tudo tem uma desculpa, tudo tem um subterfúgio. Só que a gente tem que olhar para a natureza e entender que certas coisas ali, elas existem e ponto. Elas não são passíveis de interpretação, elas não são passíveis de um ângulo de visão. Tem coisas que, da onde quer que você olhe, ela é sempre aquela mesma coisa. Aquela mesma coisa. Um espermatozoide e um óvulo juntos, fecundados naturalmente, eles serão um conjunto de 46 cromossomos. Então, se você pegar um ovo e fizer um teste de DNA naquele ovo de uma célula, e fizer um teste de DNA em mim, em você, a mesma quantidade de cromossomos existirá. E aquele mesmo ovo, colocado nas condições adequadas, ele tem um poder autônomo de se desenvolver. O que significa isso? Que, nutrido pelo ambiente materno, o ovo é que tem a sua programação genética de existir. Então, a sua existência não é ditada pela mãe. Então, enquanto um ovo está se desenvolvendo dentro do útero da mãe, ela não determina se ele vai ser menino ou menina, ela não determina qual vai ser a cor, qual vai ser o tipo do cabelo, qual vai ser nada disso. E é isso que torna o amor dos pais tão bonito, porque eles amam o desconhecido e eles aprendem a amar aquilo que não é necessariamente aquilo que eles esperam. E é isso que torna a nossa experiência de pai e mãe tão nobre, né? E dentro dessa cultura, obviamente, a cereja do bolo é o aborto. Porque se você não compreende esse valor único, exclusivo da vida, se você descaracteriza o que é a função de um homem e de uma mulher na sociedade, se você descaracteriza o que é a vida, se você descaracteriza o que é o próprio valor do ser humano, você chega no auge dessa cultura individualista que é o aborto, que é o fim de todas as vidas que não valem a pena. Isso já existe ao longo da sociedade nas mais diversas formas. Isso existe para justificar uma guerra, isso já existiu para justificar um holocausto, isso já existiu para justificar a guerra biológica, isso já existiu para justificar a morte de milhões e milhões de pessoas na China, isso já existiu para justificar todas as ditaduras que aconteceram no mundo,
e isso existe para justificar o descarte de vidas pelo potencial de incômodo que elas podem causar nos planos de alguém. Porque a gente fala de direito de escolha, meu corpo, minhas regras. Que regras são essas? Uma Que regra de regras que são se não essas? me é... A regra é básica, se não me é interessante, eu Eu descarto e jogo descarto. fora. É, Exato, exato. porque isso funciona com tudo, né? Isso funciona com tudo. Se um relacionamento hoje em dia, depois de 15, 20, 30, 50 anos, ele não me serve mais, eu descarto, porque ele vale enquanto ele me satisfaz. Isso é a noção perfeita de como funcionam as coisas. A gente faz isso com a geladeira, É, a gente faz isso com a televisão, a gente faz isso com o carro, mas a gente não pode fazer pode isso com fazer as isso com uma pessoas. vida. Porque as pessoas, elas não deixam de ter valor quando elas deixam de ser úteis. É por isso que nós não podemos desprezar um idoso doente inválido na cama, porque ele não é aquela pessoa de agora. Ele é aquela pessoa de 80 anos, que já serviu a muitos, que já amou a muitos, que já se dedicou a muitos, abdicou em favor de muitos. E o raciocínio é contrário, mas é o mesmo, mas num ponto oposto da vida para aquela que ainda não nasceu. Aquela vida, ela tem muito valor, apesar de que ela ainda não amou, ela ainda não construiu, ela ainda não abdicou, mas ela vai fazer tudo isso, se lhe for dada a oportunidade de fazer. E tu, Uma vida, seja de uma célula ou de milhões, como a minha e a sua, qualquer vida merece ter o direito de construir uma existência, de amar. E quando a gente corta isso pela raiz, a gente está negando que essa seja o sentido, esse seja o sentido da nossa existência. E que, portanto, não vale a pena viver se você vai incomodar os outros. é Por isso que você verdade, descarta as é pessoas que têm verdade. síndrome de Down, por isso que você descarta as pessoas que têm Zika vírus, por isso que essa discussão toda do Supremo Ah, mas Tribunal a mãe Federal. tem o direito de escolher se ela quer ou não colocar uma criança doente no mundo. Como se isso fosse ser necessariamente um peso, né? Como se só as vidas bonitinhas de Tu não Facebook, sabe de quais são os Instagram que pudessem, propósitos de Deus, né? né? Tu não sabe É, quais são os propósitos que Deus tem para tua vida. Se ele realmente mandou aquela sim, criança para te evoluir, né, como pessoa. E tu não sabes qual é. Então, peraí, eu não quero essa criança. Eu posso engravidar ou ter um filho com síndrome de Down? Eu posso. Qualquer pessoa pode. Entendeu? Mas peraí, eu não sim. quero essa criança porque ela tem síndrome de Down e eu vou ter muito trabalho. Gente, vamos Ela não me combinar? convém. Vamos combinar? A criança saudável, a mãe já não quer cuidar hoje em dia. Como se existisse uma condição, né? Essa quarentena que nós estamos vivendo, ela está sendo uma grande lição para todos nós, porque tem muitos pais que estão se penalizando por ter que conviver com seus filhos. Nós É, chegamos a esse ponto. Não é incomum você ouvir esse discurso, né? Eu não aguento mais, essa criança tem que voltar para a escola. Como assim essa escola tem que reabrir porque eu não aguento mais? eu não aguento mais Mas essa criança que então eu assim, geri, ela saiu de dentro de mim, mas eu não aguento mais ela. Gente, então, assim, eu preciso de ajuda profissional para saber lidar com meu filho. Então, nós estamos nos distanciando cada vez mais de quem nós somos. E por isso que o anticoncepcional ele casa tão bem com essa sociedade. Ele é tão bem aceito, porque ele representa uma possibilidade para tudo isso, né? Com uma desculpa. Existem várias desculpas, né? É a velha história de quem fica eternamente adiando o casamento porque tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo e depois casar. Quando, na verdade, o casamento é essa vida em construção, né? Então, quando na verdade, quando você fala isso, é porque você não quer casar, entendeu? Então, se eu tenho uma coisa que eu me arrependo da minha vida é de não ter tido essa visão sobre o meu próprio egoísmo, assim, não é egoísmo, mas um eu capricho de também querer ter sabia, mais tudo cedo, né? para querer controlar tudo para poder dividir a minha vida com alguém. Então, assim, graças a Deus que ainda deu tempo de eu cair em mim mesmo, né, e perceber isso, que a gente muitas Eu vezes fica descobri com adiando os 36, planos. 37 anos, né? Eu tenho E 38, eu descobri ano passado, mas ainda tem tempo, entendeu? Dá para sim, sempre está em mudar, dá para tempo, né? mudar. Não é tarde, sabe? Todas essas pequenas relativizações que a gente vive, na verdade, são o nosso egoísmo, nosso orgulho falando mais alto e querendo justificar os nossos valores para, na verdade, fazer com que tudo ocorra da nossa forma. A gente quer ter o controle de tudo sempre, né? E o anticoncepcional é esse controle, essa proposta de controle.
né? De que você é aquilo que você tem, aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode morar, aquilo que você pode alugar. Então, o filho vai te atrapalhar. E Por isso que ele é está tão óbvio que ligado com vai, o feminismo, por isso que a né, gente está falando tanto de feminismo também, porque ele está sobre muito isso. ligado, diretamente Exatamente. ligado, né, com o feminismo. Sim. E sejamos honestos, para esses planos, o filho vai atrapalhar, Vai, né? O filho vai vai. ser um gasto. Ele não é um gasto? Ele é um gasto. Mas isso faz dele algo que mereça ser colocado em pé de igualdade com essas coisas, né? Então, assim, é óbvio que você não vai ser irresponsável de sair procriando feito coelho, como o próprio Papa Francisco falou dessa forma, né? Até bem franca, assim. Mas isso também não quer dizer que você vai colocar nas prioridades da tua vida, fazer uma hierarquia de prioridades em que o filho não esteja em primeiro lugar. Porque se você não coloca uma vida de alguém num lugar acima das outras coisas que não são dotadas de valor, né? Não valor monetário, por assim dizer, mas valor individual. Se você não sabe colocar nessa escala de prioridades uma outra vida sempre a primeira opção, é porque tem alguma coisa errada na base, na tua própria noção de valor. E quando isso tudo se perde, a sociedade fica cruel. Aí o aborto fica uma coisa perfeitamente compreensível, né? A ideologia de gênero fica uma coisa perfeitamente compreensível, porque ninguém é homem, ninguém é mulher, a gente uma hora vai se olhar no espelho e vai identificar uma coisa ali que é única. Hoje em dia tem mais de, sei lá, são dezenas de variações de espectros de gênero em que você olha assim e você vê, mas o ser humano pode ser isso tudo ao mesmo tempo e não ser nada, então, né? Porque se nós podemos ser qualquer coisa, a gente não é nada. É verdade. É, sabe o que é engraçado? Travou. De novo. Peraí, gente, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Travou, Felipe. Vou chamar ele de novo. Peraí, que eu vou. Ai, meu Deus. Oi? Foi. Tá aqui. Foi? Melhorou a tua conexão, viu? Melhorou muito. Melhorou Melhorou? muito a tua conexão quando estava lá, mas É, travou eu, agora. Deu uma eu tô aqui travadona. abri a porta aqui agora, não sei se vocês estão me ouvindo legal. Tá me ouvindo agora de novo? Tô. E tu sabe o que Tá, é tá ótimo. engraçado, Felipe? Porque as mulheres lutaram tanto por pelo anticoncepcional, com a revolução sexual. E agora, sabe o que elas falam? Elas falam o seguinte, que é, as feministas de hoje dizem que elas não sabem mais se o anticoncepcional realmente é bom, porque o anticoncepcional, ele é só para mulher. Olha como elas são loucas. O anticoncepcional, ele agora é só para mulher. E aí a mulher, ela tem que ter o trabalho de lembrar de tomar a pílula. Porque se ela não tomar a pílula, ela vai engravidar e a responsabilidade vai ser toda dela. E o homem não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E aí elas querem um Uhum, anticoncepcional masculino, né? Porque agora o homem tem que tomar o anticoncepcional também, né? Porque uhum, aí ela não precisa mais se preocupar. Se ele não tomar o anticoncepcional dele, foi porque ele foi o irresponsável. Gente, que loucura! Que é. coisa louca, né? Mas Isso aí, é. Felipe, Ah, pode mas falar. aí as pessoas, assim, eu entendo as pessoas que querem, né, se precaver, porque às vezes não tem nem condições financeiras para ter um filho, Sim, sim. né? Uhum, E aí eu te pergunto, porque eu sei que essa pergunta vai surgir, eu vou já abrir a caixinha de pergunta para a gente começar a responder, mas eu sei que essa pergunta vai surgir. Tá, tudo bem, eu não posso usar anticoncepcional, eu não devo usar DIU, eu não devo usar, a gente vai falar sobre alguns métodos contraceptivos ainda. Então, o que que eu faço? uhum. É curioso que você levantou agora um questionamento meio que paradoxal, que as próprias feministas chegaram a essa brilhante conclusão, que lá em 1900 e lá vai bolinha, muitos estudiosos sobre isso, inclusive um papa se manifestou muito sobre isso, de que o uso dos anticoncepcionais, o papa que era contemporâneo, agora não estou me lembrando exatamente de qual era o papa, mas ele profetizou sobre isso, de que essa cultura dos anticoncepcionais traria sérios prejuízos para os relacionamentos humanos. E hoje o que a gente vê é que a mulher se tornou refém do próprio mal que ela tanto defendeu. Quando o anticoncepcional se torna a primeira escolha, quem carrega essa responsabilidade única reprodutiva é a mulher. Quando na verdade isso nunca foi verdade, né? Na realidade isso nunca foi verdade. A vida é consequência de um ato unitivo de um homem e de uma mulher.
quando você descaracteriza esse vínculo, né, dessa união sexual entre os dois, transcendente, obviamente, não só um ato biológico, mas um ato conjugal, por assim dizer, quando você descaracteriza isso e descaracteriza essa necessidade de complementariedade, você joga necessariamente a responsabilidade para a mulher, porque é ali dentro do ventre dela que essa vida vai ser gerada. E aí a maneira mais fácil de desvincular a mulher dessa preocupação é dar a ela alguma coisa que silencie essa sua capacidade de fertilidade. E aí o anticoncepcional casou muito bem com esse projeto. Só que isso gera um efeito colateral, de que hoje os homens, os maus homens, que enxergam na mulher um objeto, contam com o anticoncepcional, porque isso é a cultura geral hoje em dia. Não se esqueçam de que o mesmo discurso que vale para elas, eles também ouviram. Então, a partir do momento que o anticoncepcional é a liberdade da sociedade como um todo, isso também existe hoje em dia dentro da cabeça dos homens. E isso é fundamental, esse silêncio reprodutivo da mulher, por assim dizer, ele é muito conveniente aos homens que, independente de qual era da civilização eles existem, mas eles sempre existem, aqueles homens que olham a mulher como um mero objeto de prazer. E isso, uma mulher que não se reproduz, pode ser perfeitamente usada sem qualquer preocupação, porque no dia seguinte é só levantar e ir embora, e aí ela já está tomando a pílula, e isso casa muito bem. Isso gera um comportamento sexual ainda mais predatório em relação às mulheres. Tanto que, mais do que nunca, elas são objetificadas, por assim dizer. E o que significa isso? Perdeu valor. Tudo que vira objeto, perdeu valor, porque é fácil, é um mero objeto de conquista, de desejo. Quando você olha a arte, a música, a pintura, as esculturas antigamente, em toda a sua riqueza de detalhes, a mulher ela era cuidadosamente retratada como um ser quase que angelical. Os traços da mulher são sempre muito mais finos, mais delicados, As mais mulheres sempre foram bonitos, muito privilegiadas. né? E toda Muito. essa Na história descrição, inteira, elas sempre foram é, muito privilegiadas. toda essa representação mais nobre da mulher do que o homem, né? Mais delicada do que o homem, mais elevada do que o homem, as feministas olham para isso e falam, tá vendo? A mulher sempre colocada no pedestal, porque a mulher não pode errar, porque a mulher tem que ser santa, porque a mulher tem que ser virgem, que a mulher tem que ser pura, sempre sendo coadjuvante na arte, sempre sendo representada, quando na verdade a mulher sempre foi a inspiração do homem para pintar, Exatamente. para esculpir. Hoje em dia, quais são as paixões do homem, que não são mais as mulheres? O futebol. Futebol. Não É, por acaso os homens se tornam cada vez mais boçais, porque é o jogo de videogame, é o futebol, criando homens cada vez mais desalienados, desconexos da sociedade, a maioria impulsivos, deles. A imaturos, maioria deles. imaturos, porque hoje em dia quase que a masculinidade de um homem se prova pela sua capacidade de falar de futebol e falar de pornografia. Então, É, assim, ou é antigamente a putaria ou masculinidade é de um homem, futebol. Um dos dois. exatamente, né? E jogo. E Jogo de jogo. computador, essa É. porcaria desse Aí as negócio. mulheres hoje reclamam disso. Elas E param tem que de. disputar espaço com essas coisas. Por que tem que disputar espaço com essas E ela coisas? diz Porque assim: se ah, eu permitiram ser casei com um colocadas em pé de igualdade com isso. moleque. Não, aí elas falam assim: ah, eu casei com um moleque. Porque agora eu tenho que trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Uhum. Porque o meu marido fica. O Ícaro de Carvalho fala muito isso, né? Porque o meu Aham. marido fica na frente do computador o dia inteiro, jogando videogame o dia inteiro. Eu casei com um moleque, Sim. filhinho de papai. Cara, vai lá lutar contra o feminismo. Vai lá lutar a favor É. do feminismo. Essa falta de responsabilidade que foi dada aos homens gerou homens totalmente imaturos, que sabem jogar futebol, mas não sabem lidar com uma mulher. Há pouco tempo atrás eu fiz uma live sobre sexualidade, eram 1.200 pessoas na live e muitos maridos presentes, porque as pessoas não sabem nem transar mais no relacionamento. Que o homem cresce sem saber, não sabe nem para onde mais fica um clitóris, porque ele cresce agora só ouvindo falar sobre ou pornografia, mas num sentido totalmente pejorativo, ele não conhece a mulher, ele usa ali a imagem da mulher, Lembrando que as né? feministas não são contra a pornografia, Isso tá? é muito Lembrando importante para a isso. construção da sexualidade, reprimir isso vai gerar um trauma e aquelas coisas boçais todas, né?
E, infelizmente, são homens totalmente imaturos. Antigamente se media a masculinidade de um homem pela sua capacidade de ser gentil com uma mulher, de cuidar de uma mulher, de proteger de uma mulher, e não só Felipe, eu isso, vou te tá? contar uma coisa. Tu queres que eu te diga uma coisa? Eu terminei um relacionamento com um cara que eu falo porque o meu marido sabe, né? Então eu falo sobre isso. Eu sou muito aberta para falar sobre isso porque o meu Uhum. marido sabe. Eu terminei um relacionamento com um cara porque eu não posso falar assim muito, porque senão as pessoas que me conhecem vão saber quem é e eu não posso falar muito, né? Uhum. Mas eu terminei um relacionamento com um cara que ele era viciado em pornografia. E eu tinha relação com ele, depois ele ia para pornografia, logo É, depois. É um vício que, se as é um pessoas não vício, é um mundo entenderem de... que isso é viciante de fato, isso acaba com a estrutura da pessoa, Sim. sabe? Cria um mundo de ilusão, tira ela desse sentido da própria existência, né? E usa a mulher como objeto. Como É, é que as feministas que lutam por essa questão de colocar a mulher, empoderamento. esse empoderamento todo, são a favor disso, gente? Não, mas é porque a defesa delas é a seguinte: não, mas é porque todo mundo tem a opção de escolher o que quer. Eu não posso proibir nada. Uhum. É uma questão que acaba ficando extremamente complexa nesse sentido, né? E isso vai se aprofundando cada vez mais mesmo Eu e vou vai olhar as tirando perguntas, tá? isso, pode olhar. E vai Porque, tirando Felipe, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. sim, e é engraçado que, claro que o nosso objetivo era terminar falando dessa, toda essa questão da libido, né? Mas veja que não é puramente uma questão hormonal, é muito uma questão social, de relacionamento, né? E de desvirtuar a posição do homem e da mulher, né? Você está conseguindo ver as perguntas? O E que aí, é ó, o começam a GOB? Eu já aparecer. vi isso na Sim, tua sim. Falo caixinha de muito sobre perguntas. isso. Falo muito sobre os métodos naturais, porque o MOB, que é a sigla de Método de Ovulação Billings, Billings foi o casal de médicos Billings que criou esse método a partir da observação do muco cervical, Tem alguma que coisa a ver com a Technology? são membros diferentes de um mesmo tipo de observação, né? Uhum, São membros diferentes de um mesmo pensamento em comum, uhum, que é essa observação do muco cervical como indicador de saúde reprodutiva da mulher, uma vez que o muco cervical ele responde às flutuações hormonais do ciclo menstrual. uhum. Então, você consegue compreender através da impressão que esse muco cervical te dá na genitália, de uma maneira geral, a lubrificação, as características desse muco, eles te dão uma clara noção de qual é o período que você está vivendo. Se você está no período na primeira metade do ciclo, se você está no período fértil ou se seu período fértil já passou. Lá na minha página, porque esse, primeiro de tudo, é um método de autoconhecimento que faz com que a mulher perceba quem ela é, que traz a mulher de volta para dentro de si, ao invés de silenciá-la para colocar à disposição de uma ideologia qualquer, e Uhum. traz a responsabilidade para o casal, que o homem começa a enxergar a mulher como um ser que precisa ser cuidado, que tem limites, que não vai ser usado o tempo todo, que se ele se deitar com uma mulher fértil, aquilo gerará consequências e que o seu relacionamento com aquela mulher gerará consequências, que essa mulher pode viver altos e baixos, que essa mulher não pode ter a sua afetividade silenciada para que ela se torne uma mulher muda, né? Que muitas vezes uma mulher com TPM é uma mulher difícil de aguentar, convenhamos, né? É Isso, uma mulher o quê com TPM que uma, cortou na hora? uma mulher com TPM é uma mulher difícil de se aguentar, né? Mas os homens que são capazes de lidar com isso se mostram homens que também são valiosos e com os quais vale a pena conviver. Então, tudo isso faz parte da dinâmica de uma vida conjugal. Se você usa um anticoncepcional para silenciar a mulher inteiramente por causa de uma TPM, é porque a gente está realmente dando mais valor a isso do que as outras coisas que são muito melhores de um relacionamento. Então, a gente tem que repensar toda essa maneira de pensar nisso tudo, né? Aí vem essa outra pergunta aqui, ó. Inseminação artificial, então, é abortiva, visto que os óvulos já fecundados são muitas vezes perdidos, né? Na verdade, a inseminação artificial, isso é mais uma questão de termos, né? A inseminação artificial é quando você pega o sêmen, capacita esse sêmen e introduz ele direto no útero. Isso não é Uhum.
não gera óvulos, que são óvulos fecundados descartados. A fertilização in vitro passa por esse processo. Nunca você fecunda um ovo só. Você superestimula o ovário da mulher, capta vários óvulos, fecunda vários óvulos, ou com sêmen doado, ou com sêmen do esposo dessa mulher, ou de quem quer que seja. E ali você tem vários embriões dentro daquele pool, né? Aquela piscina de embriões que se fala. Dentro daquelas ali, hoje em dia, já existe um refinamento dessa técnica na visão de algumas pessoas, que é, você faz toda essa fecundação programada no laboratório, testa o DNA de todas elas e você escolhe qual que você vai querer ou não. Porque eventualmente ali vem com síndrome de Down, com outras síndromes, e você pode descartar esses embriões. Não, ainda Tem escolhe. até algumas clínicas que tem esse selinho de qualidade, né? Tem teste Ah, eu quero olhos pré-implantação, azuis. Nossa, né? gente. Então, nós chegaremos um dia a esse ponto, não tenha dúvida. Hoje em dia, quando você quer óvulo doado, você pode escolher características. Então, você Uhum. vê imagens de pessoas e você fala assim, eu gostei dessa, gostei dessa, gostei dessa. Então, eles vão selecionando, de acordo com as características que você escolhe, a doadora que se encaixa. Não, você não tem contato com a doadora em si, mas você vai vendo ali, eu gosto de gente assim, gosto de gente assada e gosto de gente assada. Aí, o cara que está vendendo os óvulos lá, ele vai no banco de dados e vê quem aqui que doou ovo é assim, assim, assado. Aí ele vai, pega, usa esse e bota ali no lugar. Então é esse o nível que a gente está chegando hoje em dia. Eu acho bem Porque interessante essa pergunta, porque ah, talvez seja até uma questão do MOB, para ser sim, tratada no MOB, né? isso é uma questão totalmente até banal, por assim dizer, né? É triste que a gente não tenha mulheres que não consigam entender esse tipo de sintoma, porque essas mulheres estão perdendo a capacidade de se compreender mesmo. Tem muitas mulheres que tratam o muco cervical como corrimento e chamam isso de corrimento a vida inteira, como se isso fosse uma coisa pejorativa. E Uhum. passam anos e anos pulando de consultório em consultório de ginecologista, tratando um corrimento que nunca melhora e que nunca vai melhorar, porque aquilo ali é o muco dela, sinalizando para ela que o ciclo dela funciona. Porque eu tenho um corrimento que suja a calcinha o Ah, tempo todo, minha calcinha está sempre com corrimento amarelo, mas que não tem cheiro, que não coça, que não tem isso, não tem aquilo. o Beleza, branco, né? né? Normalmente também. Sim, Transparente. bem-vindo, esse é o seu muco. Essa é a sua saúde feminina acontecendo. E a dor na mama é a mesma coisa. Né? A dor na mama é uma resposta, muitas vezes, a uma flutuação hormonal específica ali do ciclo, em que a mama, muitas vezes, ela altera ali a sua constituição do tecido e isso gera um pouquinho de dor mesmo, fica mais sensível, mais inchada, mais dolorida. Deixa eu ver o que mais. Eu poderia ouvi-lo falar por horas. Eu também, olha, a gente está super animado aqui. Eu queria ter Aconselharia tocado o uso de nisso. DIU de cobre. O DIU ali, ó, tem que trocar só a sigla. O DIU termina com U e não com dois L's. Por quê? O DIU uma sigla para dispositivo intrauterino. Nada mais é do que um corpo estranho que você insere ali dentro do útero, que vai causar uma reação inflamatória crônica dentro desse útero e tornar o ambiente inóspito para a fixação do ovo fecundado. O DIU, mais Mas do que qualquer o outro, óvulo fecunda. isso pode acontecer. Qual é o objetivo do DIU? O DIU de cobre, que é o DIU de metal ou DIU de prata, ele libera constantemente essas moléculas de metal dentro do ambiente uterino. Isso irrita a parede do útero, cria uma inflamação crônica ali, e isso altera tanto o ambiente do endométrio quanto o muco cervical. E atrapalha o espermatozoide a se encontrar com o óvulo lá na trompa. Mas, quando isso não acontece, ele impede o ovo fecundado de se fixar no endométrio. Então, esse ovo fecundado também se perde. Isso acontece mais com o DIU do que qualquer outro anticoncepcional. O DIU de hormônio, o DIU Mirena, ele reforça essa ação irritativa do endométrio com a liberação de progesterona dentro do útero, por vezes parando a ovulação, mas por vezes inibindo o muco cervical e inibindo as trompas. E ele interfere tanto na fertilização, mas também na anidação e pode ser abortivo nesse sentido. E isso é tão verdade que quando o DIU falha, ele tem mais chance de causar uma gestação na trompa.
Isso é um efeito colateral que ninguém avisa para as mulheres quando vai colocar o DIU. O DIU, quando falha, ele diminui o risco de gestação de uma maneira geral. Mas quando ele falha, ele aumenta o risco de gestação, que a gestação seja na trompa. Por quê? Porque ele, por não ter impedido a fecundação, ele impede que o óvulo se movimente na direção do endométrio. E às vezes o óvulo fica preso dentro da trompa e se fixa na própria trompa. Isso faz uma gestação ectópica, que a gente chama, fora do lugar. Ah, entendi. Aí a pessoa tem que tirar, né? Não tem jeito. Tem que tirar. Deixa eu ver o que mais, o que mais. Vou me encostar aqui até. Fiz bariátrica há 3 anos e minha libido caiu drasticamente. O que posso fazer para ajudar? Pois, de acordo com os exames. Eu acho que isso é até questão do MOB também, né? É da MOB Sim. ou do MOB? É do MOB, do método de ovulação Billings. Do método, tá? Isso. Existe toda uma questão aí envolvida, né? E isso pode ter uma série de fatores, porque para que você tenha uma libido adequada, você precisa ter um funcionamento hormonal adequado, você precisa ter um funcionamento neuronal adequado, né? E toda uma questão conjugal adequada. Por quê? Quando a gente fala em sexualidade, a gente não está falando em uma mera resposta hormonal, uma resposta endócrina, uma resposta neurológica a um estímulo. Nós estamos falando de um ser humano que tem a parte orgânica e a parte afetiva. Então a gente precisa regular todos esses pontos da vida da mulher para dizer que a libido dela está em dia. Então às vezes ela está associando isso à questão da bariátrica, mas isso não tem nada a ver com uma função orgânica, tem a ver com recobrar a autoestima, a intimidade com o parceiro, se reencontrar, ter autoconfiança. Então tudo isso vai muito além dessa questão biológica, né? Por assim dizer, puramente. Eu tomo o Diclin Diclin é uma pílula combinada também. há mais de 15 anos. Não queria mais tomar. Meu Deus, 15 anos. 15 anos aí, muitas vezes se roubando de si mesmo. Eu vejo muitas mulheres assim, quando a gente fala de libido, na libido com o uso dos hormônios, por exemplo, os estudos são meio conflitantes, porque é muito difícil você medir a satisfação sexual de alguém, porque você vai sempre medir por um inquérito, né, um questionário. E é difícil. O que é uma vida sexual satisfatória? É pelo número de relações? É pela quantidade de orgasmos que uma pessoa tem? Não dá muito para medir, né? O que é bom, o que é ruim. Às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Mas aí, quando a gente fala de libido com o uso da pílula, é muito nítido que os estudos não conseguem associar de maneira consistente que a pílula prejudica a libido. Mas é nítido que muitas mulheres acham que tem uma vida sexual satisfatória. Quando você pergunta para muitas mulheres assim, como é que é a vida sexual? E ela usa a pílula, ela fala, é normal, ou é boa, é ok. E quando ela para a pílula, alguma coisa assim. a coisa se transforma totalmente. Quando eu tomava anticoncepcional, eu sentia... parece que eu não tinha o total prazer que eu tenho, sabe? Na hora da relação. Incrível, incrível, totalmente assim. Parece que o prazer de hoje é totalmente diferente de quando eu tomava pílula. Sim, isso é nítido. Tudo. Isso é unânime no consultório, todas as vezes em que eu falo com as mulheres, e desde que eu comecei esse trabalho no Instagram, a gente acaba atraindo para o consultório essas mulheres que estão perdidas por aí, né? E elas chegam com essa história sempre em comum. Eu não sinto prazer nenhum, eu não tenho lubrificação, eu sinto que a minha vagina é ressecada, que eu tenho dor na relação, e às vezes a gente tira a pílula e o problema se resolve sozinho. Por quê? A gente sabe muito bem que o estrogênio e a progesterona, eles têm um efeito modulador dos neurotransmissores. Então, o que isso significa? Que aquelas substâncias que fazem comunicação nervosa dentro do seu cérebro, elas sofrem interferência constante do seu hormônio. Por isso que as mulheres têm um apetite sexual maior durante o período fértil, porque os hormônios que fazem isso estão mais altos. Eles não são propriamente os que despertam o sentido de prazer, mas eles potencializam esse sentido dos hormônios, dos neurotransmissores centrais que dão resposta de prazer. Tanto que, quando a gente trata essa questão dos neurotransmissores na TPM, a gente melhora os sintomas da TPM. Quando trata na menopausa, a gente melhora os sintomas da menopausa. Por que a mulher da menopausa perde libido?
porque os hormônios dela caem lá no chão. Uhum. Então, o estrogênio e progesterona são fundamentais para a manutenção do ciclo e para a manutenção do desejo, do apetite sexual, por assim dizer, né, da libido. Então, a gente não pode negligenciar isso e é lógico, não precisa de nenhum estudo para constatar que se você toma um anticoncepcional, um hormônio artificial, que substitui os seus hormônios naturais, o seu ciclo natural, você interfere em todo esse mecanismo aí de neurotransmissores e a sua libido vai ficar prejudicada naturalmente. Ou seja, Alguns mulheres est... que tomam anticoncepcional, vocês são robôs. É, a vida muitas vezes passa desse jeito. Sinto muita moleza e falta de energia de tarde na parte da tarde. Pode ser por conta do anticoncepcional? Olha, o anticoncepcional pode dar vários efeitos, mas esse aí tá me cheirando um pouquinho de preguiça. Na parte da tarde, especificamente, depois que come, né? A barriga tá cheia, Depois geralmente que, é um se quilo de for de Belém do preguiça. Pará, então toma um açaí, meu filho. Acabou-se. Aqui, quando a gente toma açaí aqui, acabou-se. Porque é aquele açaí, né? O açaí de Aham, verdade, o açaí aham. puro. Acabou o dia. Então ninguém toma açaí. Olha, eu acho isso super interessante, essa pergunta, porque Uhum, são muitos médicos, muitos, assim. A indústria farmacêutica, ela incentiva muito, né? E além de que uhum. os médicos também ganham em cima disso, então são muitos médicos que indicam anticoncepcional Sim, ainda, até médicos que não têm essa visão cristã que a gente tem, né? Tem tudo isso, tá, gente? Tem tudo isso. Não é só pela questão também da indústria farmacêutica, né? sim. Você vê uma coisa, não existe uma aula sequer sobre a aplicação do ciclo sexual, do ciclo menstrual feminino, ah, na, com em uma aplicação desse conhecimento no entendimento dos métodos naturais de planejamento familiar dentro da faculdade. Não existe. Se um estudante de medicina hoje ele quiser saber sobre isso e ele perguntar para qualquer professor da faculdade, ele não vai saber ensinar, tá? Ele vai saber ensinar no máximo a tabelinha, no máximo. E ele vai saber dizer o índice de sucesso do Billings, o índice de sucesso do Creighton, talvez o índice de sucesso do Natural Cycles, que é um método de temperatura super moderno, mais moderno do que os anticoncepcionais, por exemplo. E ele talvez te dê as taxas de sucesso. Ele saiba as informações sobre, mas ensinar como fazer, ninguém vai saber. Tudo que eu sei de método natural hoje foi da minha leitura, do que eu aprendi uns 5, 6 anos depois de ter me formado e percebido que aquilo que eu queria fazer com os pacientes eu não conseguia porque eu não sabia disso. E aí muitas pacientes que chegam lá no consultório chegam assim, se sentindo à margem do cuidado. São mulheres desacreditadas, mulheres insatisfeitas, mulheres que percebem que tem alguma coisa errada, mas que não conseguem mudar, porque nunca tiveram um médico que fosse capaz de mostrar para elas um outro caminho. E que muitas vezes são assim, sofrem deboche porque querem fazer método natural. Qual o método Qual de método? prevenção que menos agride, né, o corpo da mulher? É um método que deixa o corpo dela falar de fato, né? Você vai encontrar várias alternativas dentro dessa sua mentalidade. O MOB, que é o método de ovulação Billings, é um. O Creighton é outro, escreve Creighton. Então, também é de observação do muco, mas com uma outra metodologia. O Natural Cycles, que é um método baseado no aplicativo de celular, com um termômetro de verificação de temperatura próprio. Você constrói uma curva de temperatura no aplicativo e o aplicativo te diz os dias férteis e os dias não férteis. Então, super bem recomendado, aprovado na FDA aí nos Estados Unidos e É recomendado como verdade. método contraceptivo. É verdade. E um Achei método de ajudar a engravidar. achei interessante, né? Uhum. Inseminação, então, seria aprovado pela igreja. Na verdade, é porque isso envolve muito mais do que uma questão biológica. Envolve entender toda essa dimensão unitiva que a relação sexual traz para o casal e o quanto pode ser prejudicial para o casal essa ideia de dissociar da sua capacidade unitiva a capacidade geradora de vida. Porque isso tem a ver com a natureza da vivência do casal e do ser humano. Isso é uma discussão muito profunda que não dá para me aprofundar mesmo aqui. Isso tem que merecer um estudo de anos para que você chegue a essa conclusão,
mas a opinião da igreja é essa, não é mero proibicionismo, por assim dizer, se essa palavra existe. É uma conclusão a qual a igreja chegou depois de estudar muito sobre comportamento humano, não sobre o que pode e o que não pode para ficar criando regra, mas é o que entender o que pode prejudicar uma vida conjugal ou não. Vamos lá. Outra. Ai, aqui tem uma Hum, feminista. Não é porque você não sofreu com. Ah, ela tem que deixar elas falarem, né? Porque até sim, claro. através da fala delas a gente desenvolve um pensamento. Não é porque você não sofreu com o machismo que a causa do movimento feminista não tem seu valor. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito em movimento feminista, eu não acredito que o movimento feminista tenha trazido alguma coisa de bom para mim como mulher, né? Até porque elas se apossaram de troféus que nunca existiram, né? Até porque os homens ajudaram elas a chegar em muitos lugares que elas dizem que chegaram, né? Através dos homens. E eu não sei por que essa coisa, esse ódio tão grande de um homem que elas nasceram, elas tiveram que ter um homem para poder estarem no mundo, entendeu? Então eu não sei que ódio é esse, todo esse É, ódio por causa do homem, sabe? Eu amo os homens, eu sou apaixonada pelos homens, não nego, né? Então se a mulher se diz realmente feminista e se ela luta por isso, ela não tem como ela se juntar com o homem, ela vai ter que se juntar com uma mulher. Porque se ela odeia tanto homem, o mundo vai ser só de mulheres, né? E aí não existe nem mais espermatozoide para elas terem filho. Então o mundo tem que ser repleto de mulheres. Acabou. Meu Deus do céu, vai ser uma matando a outra, porque não se aguenta só mulher. isso é uma questão muito complicada, né? Quando a gente assume esse extremismo, assim, de porque o movimento, a gente tem que diminuir essa fala sobre movimentos, sobre causas, e começar a refletir mais sobre a nossa individualidade, a nossa existência. Não espere, a gente não precisa, não tem que esperar do mundo que as coisas se mudem por uma causa, por um movimento, que o primeiro movimento que tem que existir para que a sua vida mude é o seu. Quando as pessoas se empoderarem dessa sua existência plena, dessa sua consciência, da sua responsabilidade sobre si e sobre o outro, as coisas vão de fato começar a mudar, né? Para a gente falar de mudança do comportamento humano, a gente não pode falar de que a gente tem que criar uma lei para que o comportamento humano se mude. A gente tem que ensinar o ser humano a ser gente, né? A gente perdeu essa nossa capacidade de falar sobre o que é função do homem, o que é função da mulher. A gente não consegue mais entender o que é do homem e o que é da mulher, porque a gente perdeu a compreensão do que é ser um ser humano. É verdade. Então, a gente precisa cada vez mais de leis para darem o limite das nossas atitudes, porque a gente perdeu a noção, perdeu o conhecimento de quem nós somos de verdade. Então, isso acaba sendo muito complicado, porque você depender de um movimento para trazer significado para a sua vida, né? A gente não está falando aqui de conquistas civis, direito de votar, inserção da mulher no mercado de trabalho, até porque se vocês acham que a mulher foi inserida no mercado de trabalho num contexto de que ela finalmente foi reconhecida como uma merecedora de trabalho, isso não aconteceu, isso é uma ilusão. A mulher foi inserida no mercado de trabalho a partir do momento que foi conveniente, porque a mulher Exatamente. foi inserida no mercado de trabalho como uma mão de obra desqualificada, para que ela recebesse menos e pudesse suprir uma demanda de gente que precisava de trabalho em que se pagasse menos e se lucrasse mais. Então, tanto que nós herdamos essa raiz que não é machista propriamente, é uma raiz histórica, é uma raiz perversa de que a mulher ganha menos do que o homem, porque ela foi jogada no mercado de trabalho sem ter a mesma qualificação que ele à época, né? Que é mentira, né? Porque elas Enquanto um tiveram a mesma conjunto. oportunidade de estudo que eles tiveram. Algumas resolveram sair daquelas matérias, não fazer mais as matérias, porque as matérias eram muito difíceis para elas. Mas isso é uma Isso opção, né? A é pessoa uma, tem a livre, a pessoa não é livre para escolher o que ela quer. Não é isso. Não é isso. Não é É, isso. a gente tem que ter sempre uma visão muito parcimoniosa em relação a isso, né? Porque quando a gente fala de toda essa desigualdade, é óbvio que isso é errado. A gente a- é, não pode aceitar que estatisticamente homens ganhem menos, mulheres ganhem menos do que homens por assumirem uma mesma função,
Claro, mas a gente tem que entender que isso não é uma questão de machismo. Isso é uma questão de reverter uma defasagem histórica, mas que a ideia era essa mesmo. A ideia é que as coisas fossem assim, que a mulher fosse para o trabalho de mercado para ganhar menos. Se ela ganha menos hoje, é porque ela embarcou nessa ideia de que ela estava sendo protagonista de um momento em que ela estava ganhando o direito de entrar no mercado de trabalho, quando na verdade não foi bem por aí, né? Então é muito Cara, complicado a Felipe, gente isso não entra na minha misturar esses cabeça porque, tipo, assuntos, eu né? nunca ganhei menos que homem. Então, isso pra mim não entra na minha cabeça. Ah, mas é porque tu isso, tu aquilo, tu isso, tu sempre foi privilegiada. Não, eu nunca fui privilegiada, nunca fui privilegiada. Mas eu sempre batalhei, entendeu? Eu sempre corri atrás, eu sempre quis ser a melhor, sim. Eu sempre quis É, ser a melhor em tudo que é, eu faço. E toda vez que ponto. a gente generalizar muito, a gente vai acabar sendo injusto com algum ponto. Não vai fazer jus às várias realidades das mulheres que estão aqui assistindo a gente. Então, a gente não pode tratar as coisas na base da causa, na base do movimento, porque a gente empobrece o debate de fato. Porque a gente precisa debater sobre realidades, né? Sobre o que cada um pode fazer para transformar a sua realidade de fato, ao invés de ficar pensando que eu tenho que fazer isso pelas mulheres, eu tenho que fazer isso pelo não sei o quê, porque os homens não deixam. A gente tem que trabalhar na nossa realidade para construir valores, entender que todos nós temos o mesmo valor, e que existem peculiaridades dos homens e das mulheres e que isso diferencia os dois e que isso não é um problema. É verdade. E para finalizar, né? A gente tem que fechar com chave de ouro, né? Porque a gente já está aqui há 1 hora e meia. Vou ler essa da Camila. Camille. Queridos, que time, que time. Vocês são maravilhosos. Queria a doutora Roberta aqui também. Foi incrível. Obrigada. A gente vai fazer uma no YouTube. Viu, Felipe? Eu nem te comuniquei, né? Mas já vou te comunicar aqui na live ao Bom vivo. saber, bom saber. É bom que eu não tenho como fugir. A gente vai fazer uma no YouTube. Eu, tu, a Roberta, vamos montar um time que a gente. Já tenho aqui um negócio, o Vitor já sabe fazer umas coisas, que é tipo aquela transmissão da CNN no Aham, YouTube. Então ele já sabe colocar todo mundo, eles jogam para cá, jogam para lá. Então a gente vai fazer uma live dessa para vocês. show. Com comentários ativados, todo mundo vai poder comentar, todo mundo vai poder perguntar, a gente vai ler comentário lá na hora. Então, para ficar uma coisa bem dinâmica. Mas eu queria te agradecer, né, por essa live. Obrigada mesmo. Assim, é um prazer enorme estar conversando contigo. Jamais eu imaginava. Olhem só, prestem atenção. As feministas que estão aqui, jamais eu imaginava, há 1 ano atrás, eu estar agora inserida neste contexto todo cristão, é, uma coisa mais, um contexto mais filosófico, sabe? Jamais. Por quê? Porque eu não buscava isso, né? O que eu buscava naquela época era o que eu fazia naquela época, porque eu sou uma pessoa muito focada. E a partir do momento que eu passei a entender que eu poderia ser melhor do que aquilo, né? Porque eu busco isso, eu busco ser melhor para ajudar as pessoas, né? Então, eu passei a estudar mais, eu passei a adquirir conhecimento. E é isso que Uhum. vocês, mulheres que estão aí do outro lado, que querem lutar por alguma coisa, devem fazer. Vocês devem, sim, buscar conhecimento. Se você se diz feminista, vá lá, então, estude o feminismo, tanto as pessoas que não são feministas, tanto os livros de não feministas e os livros de feministas, estudem tudo de cabo a rabo, desde o início, para vocês depois se intitularem alguma coisa. Então, não se intitule nada sem antes ter conhecimento sobre o assunto, né? E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu não sou nada, né? Eu não sou nada. Eu sou a Ana Rodrigues, mãe do Paulo, esposa do Vitor. É isso que eu sou, entendeu? E eu estou aqui conversando com um médico, né? Que estudou anos para se formar, para falar aqui com a gente. Mas tá aqui, eu estou aqui contigo. Uma mulher tá aqui contigo. Entendeu? Por quê? Porque eu corro atrás de conhecimento. E é isso que as pessoas têm que fazer. Né, Felipe? Com certeza. Eu acho que a gente
a gente não pode se apropriar de nenhum discurso sem antes pesquisar a fundo o que ele está querendo trazer sobre aquilo, né? Então, eu acho que isso é um caminho. Eu digo assim, para todas as feministas que estão nos ouvindo agora, que podem estar com seus ouvidos arranhando algumas palavras um pouquinho mais duras aqui da live, é, existe todo um processo de caminhada que você precisa para se descobrir de fato, né? Eu convido todas as mulheres que estão aqui a não se fechar, né? Não fecharem as portas do coração, por assim dizer, a ouvir uma nova perspectiva sobre saúde da mulher, sobre vivência de feminilidade, sobre saúde da vida conjugal, e se permitir ah, ser incomodada por novos pensamentos, porque o incômodo é o começo de uma vida diferente aí em que você pode se redescobrir, né? Se dominar um pouco mais, né? A gente precisa, na grande maioria das vezes, a nossa vida é uma eterna luta para dominar as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. E toda vez que a gente abraça demais uma causa, a gente corre o risco de estar ali cegamente defendendo aquilo, porque a gente virou refém daquele pensamento, porque ele justifica a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, é um processo muito grande de caminhada de redescoberta. Largar os anticoncepcionais é um passo muito difícil de ser dado, então ele vai muitas vezes ser dado com o tempo. Você precisa se desconstruir um pouco para poder caminhar nesse sentido, precisa deixar algumas coisas para trás, mas das 50 mil mulheres lá que têm me seguido, 55, sei lá, que estão chegando agora, eu posso dizer que essas 55 mil mulheres, elas não se arrependem dessas escolhas, e a vida nova que vem, né, esse renascimento da mulher aí, que se empodera verdadeiramente, que se entende verdadeiramente dentro do relacionamento, que redescobre o seu valor, e aí essa se torna mais feminista do que qualquer outra mulher, essa desperta o respeito da sociedade mais do que qualquer outra mulher, essa assume o seu lugar de fala, esse termo horroroso que eu odeio, mas ela assume um verdadeiro lugar de fala, de ser dona da sua vida, mais do que qualquer outra mulher. Então, apenas persistam. Ainda que algumas coisas soem estranho para muitas mulheres, apenas persistam, porque a gente vai chegar lá e a gente vai quebrar esse gelinho aí do coração de vocês. Com certeza. Obrigada, viu, Felipe? Já, já, a gente já vai marcar outra. Com certeza, a gente vai aparecer nessa live da CNN, então. Vamos. Já está aceito o convite. Beijo, Beijo, obrigada, viu? galera. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Meu Deus, tchau. Tchau, tchau. Gente, que live maravilhosa com o Dr. Felipe. Algumas pessoas estão até falando que essa maratona de live está muito boa, tá mesmo, gente? Também estou gostando muito. Amanhã, live com a doutora Paula, também é do time do Dr. Felipe, né? Dr. Felipe, doutora Roberta, doutora Paula, todo mundo no mesmo time. Live com a doutora Paula, a gente vai falar sobre os cuidados com a pele. Eu vou trazer meus produtos aqui que eu não sei nem usar, comprei, não sei nem usar. E a gente vai falar um pouco sobre cuidados com a pele. Tá bom? Espero vocês amanhã na live. Fiquem com Deus e obrigada por estarem aqui. Beijo.